A mensagem desta manhã é a continuação do que vimos examinando. Nós temos visto sob o título Cultivando as Virtudes de Cristo, o texto de Romanos 12, começamos no versículo 9, e hoje nós queremos... Aliás, aqui está um texto... Tá. O nosso texto básico é esse que está aí. Nós já vimos, cultivamos as virtudes de Cristo nos versos 9 a 11. E ali está... Pode passar o próximo. Aí está 12 e 13, mas é 9 a 11. É um cochilo meu. Na semana passada nós vimos Romanos 12, 12. E hoje nós queremos ver Romanos 12, 13. São duas virtudes que queremos examinar hoje. E a primeira delas é: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Nesse texto nós somos encorajados a suprir as necessidades dos santos. Gálatas 6,10 diz assim esse verso: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu queria pedir que aumentasse o meu retorno aqui um pouquinho só, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A nossa responsabilidade é fazer sempre o bem. E fazer sempre o bem implica em suprir também as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós temos uma responsabilidade principal, é suprir as necessidades dos que pertencem à família da fé. Ou seja, a nossa responsabilidade primeira é com a igreja do Senhor, é com o reino de Deus, e isso implica em socorrer irmãos onde quer que eles estejam. E isso se aplica principalmente em questão do que estamos fazendo nesses últimos 6 meses, que é levantando ofertas para que não só suprimentos, provisões, meios e recursos cheguem a pessoas onde isso se faz necessário. Já levantamos recursos para as vítimas da guerra na Ucrânia, já levantamos recursos para várias áreas do mundo onde houve devastações, e estamos levantando ofertas também neste período para o sustento de obreiros que têm condições de ministrar a palavra, mas não têm sustento adequado, especialmente nas regiões da janela 10/40, onde vivem os povos mais pobres do mundo. Então, é nossa tarefa ir ao encontro deles com o Evangelho e também com suprimento, para que eles tenham também suas necessidades na medida do que é possível, com a construção de escolas, com meios de transporte que eles precisam. Muitas vezes são bicicletas ou motos, alguma coisa que permita a eles percorrerem os lugarejos e pequenas cidades onde eles podem ministrar. Nossa responsabilidade é suprir a necessidade dos santos.
Como fazer isso? Não é uma coisa fácil. No contexto local, nós temos aqui o que todos conhecem como serviço de ação social. E a melhor forma de você ajudar uma família carente, se você souber, é você procurar o serviço social da igreja, dizer o que você está vendo, o que você está percebendo, e você então se sentir no coração movido, o seu coração movido para isso, você fazer o encaminhamento dessa ajuda que você quer dar a alguma família através da ação social. Por quê? Porque assim a pessoa não saberá quem deu, a pessoa não colocará a sua expectativa em você e você não vai ser um alvo depois da busca de pessoas que não são bem intencionadas. Nós já tivemos casos aqui de pessoas que anteriormente ajudavam muito as pessoas, mas depois elas não aguentavam mais, e porque eram pedidos e mais pedidos de ajuda, e muitas vezes de pessoas que tinham uma motivação errada, e enfim. O que o Serviço de Ação Social da igreja faz? Tem uma ficha de cada pessoa que a igreja ajuda, acompanha essa pessoa, esta ou esta família, visita essas famílias e verifica como as coisas estão acontecendo e procura descobrir por que as coisas estão nesse pé. Então é algo feito com consciência, com cuidado, com pesquisa e acompanhamento adequado. E assim a melhor forma que nós temos hoje. Nós vivemos, infelizmente, num mundo onde é muito difícil, infelizmente, ajudar pessoas que realmente necessitam. E nós devemos ser sábios, prudentes. Eu creio que no passado foi mais fácil, porque as pessoas normalmente viviam em lugares menores, em que as pessoas se conheciam mutuamente, e era fácil detectar quando alguém estivesse passando uma necessidade, o que hoje se torna bem mais difícil. Então, pensei que essa seria uma palavra adequada para os que sentem e percebem a necessidade de ajudar alguém no contexto da igreja local. Pode ser que Deus te mova a ofertar para uma outra situação, como é o caso que nós estamos levantando ofertas agora para missões, ou até missões portas abertas, que recebe doações também, para alcançar a igreja perseguida em várias partes do mundo. E os irmãos têm visto vários vídeos com relação a isso. Pois bem, o apóstolo Paulo usou várias epístolas para falar de uma situação que pairou sobre o mundo de então, quando era imperador romano. Cláudio era o imperador romano e houve fome de forma generalizada no mundo conhecido e governado pelo Império Romano. Isso é registrado em Atos capítulo 11, versos 27 a 30. Então diz assim esse texto: naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria,
essa igreja nasceu como resultado da dispersão da igreja de Jerusalém, que chegou até Antioquia. E essa igreja veio a ser uma igreja missionária também. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então houve essa predição, e o texto continua dizendo: essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Quando a fome veio, verso 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, é importante frisar, conforme as suas posses. Os discípulos aqui são os membros da igreja de Antioquia. Resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros, ou seja, aos pastores das igrejas, por meio de Barnabé e Saulo. Por que a Judéia? Já temos falado em ocasiões anteriores que a Judéia, as igrejas da Judéia a igreja era composta de pessoas judias que haviam se convertido a Jesus, e quando isso acontecia, as pessoas eram deserdadas, como nós vimos aqui no vídeo que vimos aqui, no contexto de uma família que deixou de origem muçulmana, que se converteu ao Senhor. Então tiveram que deixar a cidade, tiveram que deixar tudo para trás, e a própria família os abandonou. O pai abandonou a família por causa da fé em Cristo. Isso aconteceu com grande parte dos judeus que se converteram a Jesus. Foram deserdados, deixaram de ser considerados como membros da família, não podiam mais frequentar a sinagoga, e passaram, muitos deles, por privações que escolheram passar por causa da fé em Jesus, mesmo que isso redundasse em dificuldades que eles estavam enfrentando. Então a ajuda foi canalizada especialmente para esses irmãos que viviam em condições mais precárias em função da sua fé em Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre o levantamento de ofertas para este fim, porque isso teve início na igreja de Antioquia, mas se espalhou por várias igrejas onde o apóstolo Paulo veio a ministrar. Ele escreveu aos Coríntios, está registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus. A graça de Deus a que ele se refere é a graça de dar, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Por que graça? Porque em meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, veja, isso sempre é uma tônica, na medida de suas posses, nunca além do que você pode. Deus não nos pede nada que não possamos fazer. E mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Voluntária. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. É uma referência aos judeus convertidos a Jesus, que moravam naturalmente na Judéia. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Ninguém pode dar nada
se não se der primeiro ao Senhor. É claro que as pessoas podem dar com motivação diferente da que a Bíblia ensina. Muita gente acha que vai ter direito a um lugar no céu porque faz o bem ao próximo. São aqueles que querem ganhar a salvação através das boas obras. Nós não somos salvos por meio das boas obras, nós somos salvos e por isso praticamos boas obras. Há uma diferença muito grande. Não para, mas porque somos salvos. Então, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Mas houve também uma preocupação muito grande sobre o transporte desses valores, o cuidado para evitar a maledicência e fazerem o que é correto. No mesmo capítulo, nos versos 16 a 24, o apóstolo diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu o nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com os irmãos. E com ele estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós. Essa graça ministrada por nós era o recolhimento dessas ofertas. Então Paulo escolheu a dedo pessoas de confiança e que gozavam do crédito das igrejas por onde ele estava passando e que tinham credibilidade, tinham idoneidade para, juntos, reunidos, levarem essa oferta para Jerusalém, para as igrejas da Judéia, para que ninguém pensasse que eles iam pôr a mão nesse dinheiro. Pôr a mão no dinheiro com outras intenções. Verso 20. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença destes homens. Eles iam lá buscar oferta, que ele já pediu que fosse preparado com antecedência para que eles só fossem buscar e não fizessem levantamento de ofertas na ocasião, como se fosse algo de última hora. Então, é importante que tenhamos todo o cuidado na administração daquilo que recolhemos com uma finalidade específica, aquilo que é trazido à casa do Senhor. Eu sempre instruo, desde o princípio, os tesoureiros da igreja a não recolherem dinheiro sozinhos, mas sempre acompanhados, para que um possa estar junto com o outro, para que não seja feito algo isoladamente, para que não levante suspeitas sobre quem quer que seja. Nós devemos ter todo o cuidado, porque não estamos lidando com coisas nossas, mas com as coisas de Deus. E nós temos que ter o cuidado para não dar motivo a qualquer situação que venha a pôr em dúvida com relação à boa administração desses recursos. Ensinando sobre a graça de dar, Jesus disse: deem e lhes será dado.
boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Aqui nós paramos sobre o primeiro ponto, que é ajudem a suprir as necessidades dos santos. O segundo que queremos também ver é a segunda virtude, é pratiquem a hospitalidade. São duas situações bem delicadas. E a segunda é a prática da hospitalidade. Como podemos cumprir este mandamento em nossos dias? Você tem o hábito de hospedar as pessoas? Uma coisa que sempre me impressionou profundamente foi a maneira como Abraão recebeu 3 estranhos que chegaram no lugar onde ele morava. Na realidade, 2 deles eram anjos e um deles era o próprio Senhor, que veio na forma humana. Isso é chamado no contexto teológico de uma teofania. É quando Deus se manifesta através ou de um anjo ou através de uma pessoa que se apresenta como um ser humano. O texto diz assim, Gênesis 18, versos de 1 a 8. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e esses 3 homens. Eu disse, um deles era o Senhor e os 2 eram anjos. Estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. Era assim que se fazia com as pessoas. E disse, Senhor meu, ele não sabe que é o Senhor. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. É o que ele podia oferecer, no maior calor do dia. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou-o a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite, e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Se você quer saber o resto da história, você leia depois. Depois, 2 desses anjos são enviados a Sodoma e Gomorra, e são eles que tiram Ló da cidade, e a cidade é destruída. O Senhor, antes disso, ficou falando com Abraão, e aí se revelou como o Senhor. E é quando Abraão intercede para que se houvesse ali, pelo menos no finalzinho das contas, 10 pessoas. E não havia ali 10 pessoas. Então a cidade veio a ser destruída. Mas, o que nos diz Hebreus 13:2? Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. O texto de Hebreus menciona anjo, porque
A Bíblia fala de anjos e fala de anjo do Senhor. O anjo do Senhor sempre foi alguém que se manifestou quase sempre na forma humana, mas era o anjo do Senhor, alguém que representava o Senhor, falava no seu nome e era, para todos os efeitos, era o Senhor. Se alguém recusasse aceitá-lo, estava recusando aceitar o Senhor. Então, o texto de Hebreus fala desse acontecimento que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 18, de 1 a 8. Eu fico impressionado com a maneira como Abraão recebeu essas pessoas sem saber quem ele estava recebendo. O que nos faz entender que ele recebia assim qualquer pessoa que chegasse. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu vejo tão difícil você receber qualquer pessoa na sua casa. Minha mãe, nós morávamos numa rua lá em Belo Horizonte, que era casa de rua, casa ficava na porta, não era condomínio, não era nada. Então, todo dia tinha gente batendo na porta pedindo alguma coisa. Minha mãe sempre trazia um prato de comida e dava para alguém, né? Agora, isso é você dar alguma coisa para alguém, e eu vi ela fazer isso a vida toda a vida ela fez isso. Ela nunca negou nada a quem quer que pedisse, só se não tivesse, mas eu nunca vi ela deixar de dar alguma coisa para alguém. Mas quanto a receber na sua casa, é um negócio mais complicado, né? Também vivemos tempos difíceis e não estou tentando justificar, mas não é muito fácil. Mas nós podemos receber pessoas em nossa casa e muitos têm dificuldade de receber pessoas na sua casa. Nós temos pessoas aqui em nossa igreja que não recebem os encontros de células. Talvez porque, minha casa é assim. Isso é um pensamento que não procede. Jesus nunca deixaria de entrar numa casa, seja ela qual for. Pode ser a palhoça mais rude e mais pobre. Jesus entraria ali e ele entra ali. Jesus não olha como o homem vê, e a igreja, quando vai à casa de alguém, não tem que estar olhando o que não deve olhar. Então, a pessoa que recebe não deve estar preocupada. Se você mora ali, você está vivendo de maneira digna, então, por que não receber? Eu sei que existem outras pessoas que têm problemas, onde um cônjuge é crente e o outro não é, e assim vai. Mas eu não posso me demorar, que o tempo meu já foi. Só quero falar sobre a hospitalidade de Jesus, João 1, 35 a 39. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, eram discípulos de João. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiam Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, parece que iam atrás dele, né? Disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Ficaram com ele aquele dia significa que ficaram lá e talvez tenham passado a noite. Não posso afirmar com certeza, mas o dia já estava findando e logo era o início do outro dia. Eu encerro aqui, até porque o tempo já foi. E eu não sei como, mas nós precisamos ser praticantes das 2 virtudes que nós encontramos em Jesus, e não apenas nos casos citados aqui, mas em muitas outras situações que eu poderia mencionar. A primeira, ajudem a suprir as necessidades dos santos.
tanto no contexto local quanto no contexto do mundo inteiro, onde nos chegam apelos que podemos e devemos atender dentro das nossas necessidades. E o segundo é praticar a hospitalidade. Que Deus nos ajude a ser praticantes dessas duas virtudes e nos ajude a ser aquilo que Ele deseja que nós sejamos. E só para frisar a questão da hospitalidade, e até da primeira virtude, Jesus disse que quem der que seja um copo de água a alguém por causa dele ou em nome dele, está dando a quem? A ele mesmo. Pense nisso.